Inteligência geográfica é o maior segredo do sucesso de qualquer varejo e, obviamente, do varejo farma. Sim, existe muita tecnologia, sim, existe muita compra online, né? O mundo está caminhando para isso, mas o varejo físico ele é importantíssimo para criar o relacionamento e principalmente o senso de confiança entre as pessoas, né? Quando você tem um ambiente de muita concorrência, de muita oferta, os clientes eles vão sempre optar para onde aquele relacionamento está mais próximo. Se você quer uma licença para vencer, você precisa conhecer o seu cliente, você precisa entender o entorno da sua loja e você precisa ser relevante para aquele cliente. Olá, este é o Customer Insights, o podcast da Rock Cantec. Aqui fazemos uma série de entrevistas com especialistas no segmento de varejo, indústria, serviços, tecnologia, IA, tudo que pode trazer mais resultado através do conhecimento e o retorno sobre a aplicação e a transformação de dados dentro do varejo, das lojas físicas e nas indústrias. Aqui comigo está Marcelo Viena, para a gente poder bater um papo sobre o segmento de farma. O Viena tem mais de 30 anos de experiência no varejo, 20 anos em cargos de C-Level, diretoria, presidência, os 10 últimos anos específico para farmácia. Viena já passou pela Walmart, pela Raia Drogasil, Accenture e Arno, Invest Pharma, e agora nos últimos 5 anos está focado em tecnologia e inteligência de negócios para o Pharma. Bom, eu sou Eduardo Donoso e vamos começar agora a conversar com Viena sobre geolocalização, inteligência de mercado e a aplicação dessa inteligência que analisa o entorno do varejo. E antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de fazer um convite para você curtir este vídeo, compartilhar, seguir o nosso canal e ativar o sininho aqui para receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo. Viena, só para a gente começar o assunto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que você entende sobre essa inteligência geográfica, essa aplicação de inteligência de mercado, olhando para as áreas físicas do varejo? Bom, primeiro, obrigado por me receber, estar aqui junto contigo, Donoso. Falando de geolocalização, falando da inteligência geográfica e como é que isso conversa com o varejo e o seu entorno. Acho que todas as relações, elas acontecem no espaço e no tempo. Tudo que existe em volta da loja impacta a forma como você consome. Então, desde os tipos de domicílio, que pontos de interesse, que negócios, o fluxo, né, para onde vão as pessoas, tudo isso tem um impacto em como as pessoas consomem. E é a partir desse entendimento que a gente consegue trazer valor para o varejista para entender como ele extrai o melhor valor ou o maior valor daquela localização e de onde estão os seus clientes e em que momento essa relação de compra acontece. Perfeito. E numa loja física, principalmente numa farmácia, a escolha de um ponto ou a localização dessa loja impacta totalmente no resultado dela. A gente vê alguns dados de mercado que mostram a quantidade de lojas que acabam fechando por não ter sucesso naqueles locais. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho quais são os principais benefícios desse tipo de análise, dessa inteligência específica para o varejo farmacêutico. Inteligência geográfica é o maior segredo do sucesso de qualquer varejo e, obviamente, do varejo farma. Então, quando a gente pensa como é que ele impacta no plano de expansão, né? Acho que tem aquela velha máxima no varejo, né? Que tem 3 coisas importantes sobre o varejo, né? Que é ponto, ponto e ponto. Né? Eu acho que hoje em dia a gente precisa acrescentar audiência a isso, e a gente vai falar oportunamente do tema, mas quando a gente pensa nessa primeira decisão, é a alocação do seu capital. Como é que eu prevejo para onde eu vou expandir o meu negócio? Até porque o varejo é um jogo de expansão. Se você não expandir, você vai ser dragado pela concorrência. Então, esse é um dos imperativos do negócio. E é o seu maior investimento. A gente sabe que farmácia tem um pouco mais de flexibilidade, eventualmente para mudar de ponto ao longo do tempo, né? Porque a dinâmica das cidades tem mudado, mas eu acho que o principal impacto na expansão
está em entender aonde eu coloco a minha loja em função daquilo que a gente chama da proposta de valor, ou seja, para quem, o que eu vou vender, de que forma eu vou oferecer esse serviço, e aí eu localizo a minha loja para atingir o melhor potencial de venda. Puxando um pouco o gancho do que você acabou de falar, para quem que eu vou oferecer, então esse entendimento sobre a geolocalização, sobre a inteligência do local, ele acaba impactando então na própria experiência da pessoa que vai para a loja, porque você entendendo essa pessoa, né, para quem que eu estou fazendo, isso mexe com a experiência do que eu estou oferecendo. Sem dúvida nenhuma, né? E aí eu vou até abrir o horizonte aqui. Entender não só o potencial, mas o que é consumido te garante a melhor oferta de produto, a melhor oferta de valor para o seu cliente. Existem duas ferramentas usadas aí no mercado farmacêutico de extrema importância, que quando a gente combina com a inteligência geográfica, é um dos grandes segredos de sucesso do varejo farmacêutico. De um lado, o close-up, no qual você vai entender o que está sendo prescrito naquela região, que tipos de medicamento, que tipo de doenças são mais prevalentes, e com isso você consegue oferecer o produto certo para a demanda adequada daquele local. E quando a gente pensa em IQVIA, entender a demanda pelo sortimento como um todo, como é que eu monto esse meu sortimento e me preparo para vender dentro do potencial da loja, no seu ponto máximo de performance e de adequação àquela região. Perfeito. Você falando sobre isso, ou seja, é uma preparação da oferta para aquele público que está presente naquele local. E esse entendimento do público, não só do local, mas a partir do momento que ele começa a comprar na loja, começa a ter um entendimento dentro da loja também do comportamento dele. Aí a gente começa a entrar um pouco na questão do CRM e do entendimento do comportamento do cliente para fidelização. Então, essas coisas elas estão conectadas. Então, o entendimento do que é o entorno com uma fidelização de clientes. Perfeitamente, Donoso. Essa junção geolocalização e CRM é matadora. E no fim do dia, o que acontece? Você sabe que a Rock faz um trabalho muito grande com a base de clientes e as suas bases, né, de consumidores. Então, hoje a gente tem um índice de compra e proximidade. Hoje a gente sabe que 65% da compra de uma loja se dá num raio de 5 minutos da loja. O mercado está muito acostumado a medir em distância. Correto é você medir em deslocamento, porque, obviamente, você tem barreiras, você tem ruas, enfim, trajetos, tudo isso tem um impacto. Então, se a sua loja não está trazendo a venda ali do entorno nesse nível, você sabe que você tem buracos que você pode preencher. E aí a geolocalização vai te mostrar aonde estão esses bolsões que ainda não estão sendo ativados, para onde você consegue ainda expandir a sua atuação local para capturar a maior parte, a maior base do cliente. E quando você entende o que ele consome versus qual é o potencial daquela região, você sabe aonde você precisa focar comunicação, que tipo de produto promover, a tua relação com a indústria para trazer essas ofertas para os clientes. Ou seja, é uma venda que se torna bem estratégica, na verdade. Uma venda mais ativa, não é aguardando um cliente entrar na loja e atendendo ele, mas olhando o potencial das pessoas que então vivem em torno da tua loja e agindo sobre elas, inclusive entendendo se elas estão comprando ou não e o que elas estão comprando, né? Isso traz uma questão também importante. Então, como a loja ela é limitada fisicamente, é muito importante que você consiga entender que tipo de produto específico, né? Ou seja, qual que é o mix mais adequado daquela loja, tendo essa visão de que o entorno dela é super importante, e também o estoque para você poder atender isso, né? Você acaba sendo muito mais cirúrgico na alocação sua de capital, principalmente capital de giro, e na relação que você tem com a indústria. Historicamente, a gente sempre teve, né, negociações com a indústria sempre direcionou o negócio baseado no seu portfólio de produtos. Hoje nós falamos que a gente tem que ter uma centricidade no cliente. Essa é uma quebra de paradigma importante. Então, quando eu olho para o cliente, ele não está preocupado com o portfólio da indústria, ele está preocupado com a condição que ele tem.
Então, o CRM, o que ele traz para a gente? Quem são as pessoas e que missões de compra elas têm dentro daquela loja. Né? Hoje, a gente sabe que perto de entre 37% e 40% das vendas da loja vem dos clientes que têm condições crônicas. E olha que interessante, antes da pandemia a gente media esse indicador, ele estava muito mais próximo de 50% do faturamento. Então, o que aconteceu de 5 anos para cá? Primeiro, a gente teve pandemia, a gente teve um aumento das condições agudas, né, respiratórias, etc. Mas a gente teve a evolução de outras categorias, de outras missões de compra dentro da loja, como a parte de suplementos e vitaminas. Então, se você compreende a mudança de compra do seu cliente, quem são esses clientes e em que missões de compra eles estão, você adequa o seu sortimento para a necessidade dele. E mais do que isso, você entende o que falta completar na cesta daquele cliente para que ele realmente tenha todo o potencial de compras feita com você. Perfeito. Quando você diz isso, me vem à cabeça o entendimento, por exemplo, do perfil das pessoas que estão ali. Então, você mesmo falou anteriormente, a cidade ela vai mudando conforme o tempo vai passando. As pessoas elas vão envelhecendo, elas vão mudando, os hábitos vão mudando. E você falou uma coisa que é muito interessante. O cuidado com a saúde mudou. Né? Ou seja, saiu de algo que era mais um tratamento, uma prevenção, talvez, né? Um hábito mais saudável, uma procura pela farmácia para isso. Isso começa a mexer também com talvez um pouco a proposta de valor do atendimento da farmácia para esses clientes. Faz sentido isso? Totalmente, Donoso. Hoje o que a gente diz que a revolução demográfica vai impactar de forma importante o como você atende os seus clientes. Então, os estudos, o que eles mostram? As pessoas estão tendo menos filhos, as famílias estão diminuindo, né? O espaço na residência está diminuindo. Os grandes centros estão com cada vez mais problemas de mobilidade, então eu preciso de muita proximidade do meu consumo ou serviços de entrega extremamente ágeis. A população está envelhecendo, né? E quando a gente olha para o horizonte não muito distante, a partir de 2030, a gente deve começar a ver o declínio da população total do Brasil. Né? E você sabe que hoje a gente já tem estados, tem cidades, tem bairros que já perdem população. Aí a gente volta lá naquele primeiro ponto de aonde eu vou colocar a minha loja. Bom, isso tudo mostra que o segmento sênior, né, o 60+, se hoje já é um dos principais clientes, ele vai cada vez mais ter uma importância enorme dentro do nosso portfólio. Então, estou preparado para atendê-lo com a tecnologia, que obviamente tem uma adoção menor por esse público, com os letreiros, a gente fala muito disso, né? Você chega na loja, o preço é desse tamanhozinho, né? Sim. As pessoas têm dificuldades, né, visuais. Como é que a gente prepara o ambiente físico, o ambiente de comunicação, né? Muitas vezes ter o suporte de Wi-Fi na loja, ter o suporte de aplicativos que são intuitivos e fáceis de serem utilizados por todos os públicos. Então, isso vai ter um impacto importante em como a gente atende o cliente, não só hoje, mas daqui para frente, em função dessa revolução demográfica. Perfeito. E você tocou agora no assunto de questões de aplicativos, de tecnologias, da gente ter uma geração mais idosa que talvez não tenha tanta proximidade com esse tipo de tecnologia, mas conforme o tempo vai passando e as gerações mais atuais têm, né, cada vez mais. E essa tecnologia ela consegue permitir que você faça um atendimento mais personalizado, que você consiga ter uma aproximação. Onde que está o equilíbrio disso? Né? Na questão da tecnologia, que a gente vê evoluindo bastante, mas essa necessidade humana de um atendimento ali nas lojas, principalmente no local onde as pessoas estão procurando cuidar da sua saúde. Né? Tipo, é uma questão muito pessoal esse tipo de consumo. Né? Eu sempre enxergo a tecnologia como uma viabilizadora de um atendimento melhor. Então, a tecnologia vai vir para, em muitos casos, automatizar de uma forma humanizada, né? Hoje, a inteligência artificial e a forma como
os chamados agentes, né, estão atuando nos bots, nos chats, etc., com uma linguagem cada vez mais humana. Mas a gente sabe que isso tudo viabiliza o quê? Trazer o elemento humano no momento crucial do atendimento. Muitas vezes o início do atendimento, principalmente quando a gente fala no mundo online, ele pode ser feito pela inteligência artificial, por, enfim, bots, por agentes automatizados, mas eles preparam a pessoa, aquela que vai dar o toque final, a conversa final, para eventualmente fechar uma venda, para tirar uma dúvida do cliente. E quando a gente olha no ambiente da loja, ele permite com que o atendente visualize na tela a história daquele cliente, quem ele é, por que ele é importante. Então, se, por exemplo, né, hoje com as tecnologias de Wi-Fi e, de novo, a inteligência geográfica, a geolocalização, quando o cliente entra na loja através dos opt-ins adequados, né, de se permitir a isso, eu já sei que o cliente está na loja, eu já sei quais são as missões de compra importantes daquele cliente. O próprio atendimento já é avisado de que o seu Pedro entrou e que ele tem essa situação. Então você vai atendê-lo já sabendo, né, um pouco da história daquele cliente, de que tipo de produto ele vem buscar. Isso torna o atendimento muito mais humano, muito mais próximo, né, que começa desde saber o nome da pessoa, né, que é a coisa mais importante, básica, né, até oferecer as coisas que realmente fazem sentido para que seja relevante para aquele cliente. Uma das coisas que a gente falou bastante nos conteúdos anteriores, até a live que a gente fez sobre a China, eu vi um aspecto muito interessante, que é a questão de, sim, existe muita tecnologia, sim, existe muita compra online, né, o mundo está caminhando para isso, mas o varejo físico ele é importantíssimo para criar o relacionamento e principalmente o senso de confiança entre as pessoas, né? Quando você tem um ambiente de muita concorrência, de muita oferta, os clientes eles vão sempre optar para onde aquele relacionamento está mais próximo. Acho que faz exatamente muito sentido com isso que você está falando. Então, eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião. Então, qual que é o equilíbrio dessas questões? Tipo, de uma venda online, né? Ou seja, porque a gente vê isso muito no varejo farma, né? Hoje a gente tem concorrentes que conseguem em 15 minutos fazer uma entrega para o cliente que mora do lado de uma loja sua. Então, como que a gente consegue fazer esse equilíbrio do mundo online, que está tentando vender para todo mundo, talvez de uma maneira um pouco mais fria, mas relacionando isso com o entendimento do entorno de uma loja? Tem algo que é específico, uma estratégia específica, olhando para a geolocalização, olhando para esse entendimento e vinculando essas duas coisas? Sem dúvida nenhuma. Produto, no fim do dia, a gente brinca que é mover caixinhas, né? E são os mesmos em qualquer farmácia. O que é diferente? Serviços. Então, quando a gente entra no mundo de serviços, e farmácia tem muito do serviço farmacêutico, esse acaba sendo um dos pontos em que a farmácia precisa se especializar e precisa disponibilizar para o seu entorno. Você não mede a sua pressão à distância, você não verifica as suas condições, você não faz um exame à distância. Então, o papel da farmácia, e aí pensando já no atendimento da saúde, até pública, né, daquele entorno, ele pode fazer um papel importantíssimo de ser o primeiro ponto de atendimento da saúde. Então, hoje, os serviços farmacêuticos estão crescendo. Se hoje eu consigo ter uma gôndola estendida no meu estoque, porque eu não preciso, eu posso direcionar o espaço físico da loja para salas de atendimento farmacêutico. Então, o acompanhamento da pressão, o acompanhamento da glicemia, enfim, exames de outras magnitudes, os próprios testes, né? Hoje a gente tem um desafio enorme aqui com dengue, ainda com o corona, enfim, com outras coisas. Esse tipo de atendimento é fundamental. De novo, o público, você vai ter aquele público que, obviamente, prefere comprar online, prefere pagar online e receber isso com a comodidade. Aí, talvez, para esse público, o foco seja experimentação na loja. Então, o lançamento de produtos,
um tratamento capilar, um tratamento de pele, ele pode ser realizado dentro do ambiente da loja. E quando a gente pensa no público que já tem as condições crônicas, o público 50 mais, 60 mais, a farmácia é o ponto de atendimento dos serviços. Então, o varejo físico vai continuar tendo um papel importante e fundamental no negócio, mas ele tem que expandir serviços. E aí você fecha essa questão da tecnologia e do atendimento humanizado nas lojas. Ou seja, você consegue pegar o que tem de mais forte numa proposta de valor de cada uma das coisas, né? O que só pode existir no físico e o que pode ser melhorado num outro ambiente. Perfeito. Você falou de uma questão que são algumas situações, às vezes, relacionadas a uma epidemia, por exemplo, ou algo que acontece num determinado período do ano, ou pode acontecer em determinada região. A gente vê um pouco isso. O Brasil é muito grande, a gente tem diferentes situações acontecendo. Como que essa inteligência, na hora que eu consigo entender um pouco, então, esse entorno, essa inteligência geográfica, como que ela consegue ajudar, redes principalmente, talvez, a operar de maneira diferente no Brasil, em locais diferentes, em sazonalidades diferentes, por exemplo? Eu acho que isso é extremamente evidente, até porque nós temos vários Brasis dentro do Brasil, né? Exato. A gente sabe que tem sazonalidades que são muito marcantes e, historicamente, a indústria e o varejo lidam bem com isso, né? Então, para o varejo alimentar, né, a grande sazonalidade é o Natal. Para o varejo farmacêutico, para o bem ou para o mal, é o inverno, porque normalmente é onde você tem a maior incidência de questões, né, de saúde na população. Então, existe uma sazonalidade muito forte para o mês de julho, por exemplo. Então, todos os produtos relacionados à parte respiratória, gripe, febre, etc., tem ali uma importância muito grande. Você tem outros no ano, né? Fim de ano, que é o Natal, que é a hora de meter o pé na jaca, né? Comer. Então, não adianta, você vai precisar de produtos para a saúde gastrointestinal. Então, você tem um aumento importante ali depois do Natal, Ano Novo, desse tipo de produtos, né? Mas, brincadeiras à parte, você tem algumas outras sazonalidades marcantes. Por exemplo, lojas de praia. Quando você pensa ali, a partir do Natal, a venda chega a duplicar, às vezes triplicar a venda de uma determinada loja, com produtos muito específicos, né? Toda a parte, por exemplo, de proteção solar, né? Itens relacionados aí a cuidado com a pele, e mesmo cabelo, e etc. E, obviamente, aquilo que eu falei, né? Dos produtos para o gastrointestinal. Então, se você não se preparar para essa compra, não tiver estocado, você vai perder venda. E aí esse planejamento acaba sendo muito importante. Então, datas comemorativas, né? Putz, no Nordeste, quando a gente pensa, né, nas festas juninas, julinas e todas as festas regionais que são importantes, Norte e Nordeste, isso traz um impacto muito grande, né, de população flutuante. Né? Se a gente pensar o Vale do Paraíba aqui, quando você tem outubro ali, a época das romarias, etc., você, de novo, precisa reforçar o seu estoque para poder atender essa demanda que ela é flutuante, né? Em pessoas, na loja e, obviamente, no estoque que você vai estar disponibilizando. Perfeito. Bom, falando um pouquinho de dentro de loja. Então, tinha muito acostumado a realizar ações, né, numa loja para poder promover mais vendas. Sempre tem alguns produtos que vão estar com um preço especial, vai ter algum tipo de, às vezes até campanha promocional acontecendo, né? Principalmente nas categorias que obviamente são permitidas. E farmácia, diferente de outros varejos, né? Por exemplo, diferente no supermercado, na farmácia você tem uma venda mais ativa porque você tem um vendedor, né? Você tem um vendedor de balcão, você tem uma pessoa que pode atender um cliente no meio de uma loja. Como que você vê essa questão dessa inteligência de dados, ou seja, esse conhecimento do consumidor, esse conhecimento de onde que eu estou, até essa sazonalidade talvez misturado com isso, para poder melhorar a performance disso? Né? Como que isso pode, essa tecnologia, esse entendimento, ele pode chegar para uma equipe de venda e também para uma ação promocional ou uma ação de oferta que está acontecendo aí na loja? Eu acho que você tem nessa inteligência, né, dar o tiro certeiro para entregar, né, o produto certo para o cliente certo na hora certa. Como a gente faz isso? Né? Quando existe a identificação do cliente, e aí a gente volta naquele ponto da geolocalização,
O cliente entrou na loja, né, tô com o aplicativo, ele já dispara que eu estou dentro da loja. Hoje a gente está muito acostumado a ver uma filipeta, né, sendo impressa na loja balcão, né? com algumas ofertas. Acho que começa ali. Você está vendo o nome da pessoa, as principais categorias que são compradas e o tipo de produto direcionado para aquele cliente. Então, é uma forma de, por exemplo, eu ajudá-lo a encontrar a promoção que está direcionada para ele. Às vezes não é uma promoção, às vezes é um lançamento de produto de uma categoria que ele já consome, a encontrar esse produto na gôndola da farmácia. Você pode fazer isso para lançamentos, né, que muitas vezes a indústria acaba gastando fortunas com sampling, com gente, e quando você faz isso via um aplicativo do CRM, quando a pessoa chega na loja, ela já é avisada que está disponibilizada uma amostra daquele produto para a pessoa testar essa novidade do mercado. Então, isso acaba trazendo relevância, né? Eu entro na loja e o atendimento está focado naquilo que eu realmente preciso. Né? A gente não vender produtos infantis para quem não tem filho, né? Que é o maior erro que a gente pode vamos dizer, recair dentro de uma loja. Então, aí eu entendo que é relevância e a adequação às ofertas ao cliente dentro da loja, utilizando-se da tecnologia disponível. Ou seja, é uma capacidade de você ter um atendimento personalizado com todo mundo, né? De não ficar dependendo, talvez, da capacidade humana da pessoa que está atendendo, de lembrar... Viena está aqui, então eu sei que o Viena precisa disso, precisa daquilo, que a família dele consome aquilo, mas você traz então essa inteligência para a pessoa, né? Você reforça isso. Ótimo. Isso também pode ser utilizado de uma certa forma para poder olhar um pouco para frente, porque, por exemplo, eu entendo que todas as compras que estão sendo registradas, né, eu tenho um comportamento de compra das pessoas, é por isso que eu consigo fazer essa relevância. Então quer dizer que eu tenho um histórico passado. Eu consigo também, a partir desse histórico passado, ter algum tipo de previsão? Ou seja, o que eu deveria estar oferecendo para a pessoa, mesmo ela nunca tendo comprado determinada coisa, né? Mas eu consigo, através de uma análise dessa, fazer uma análise, vamos falar, preditiva, prever a necessidade, a demanda do consumidor? Acho que cada vez mais você aumenta a assertividade dos seus modelos chamados preditivos na loja. Acho que o maior desafio do ser humano sempre foi prever o futuro, né? Futurologia, né? Ainda que existe hoje, né, uma ciência, ou pelo menos uma área de estudo, né, que trata da futurologia, né, de caminhos possíveis, de grandes tendências. Quando a gente pensa no consumo, a gente tem o histórico, a gente tem bases comparativas e o entendimento de quais são as cestas de compra das diversas missões de compra, né? Então, um diabético tem uma cesta muito ampla, porque ele não trata só da condição medicamentosa dele. Ele precisa, né, de alimentação, ele precisa muitas vezes de produtos que se adequem, né, para a necessidade de um diabético, a mesma coisa um cardiopata, enfim, por aí vai. Então, quando você entende qual é o potencial daquela cesta, o quanto que ela de fato está comprando, você começa a entender que, poxa, eu posso oferecer coisas que, ainda que hoje ela não consome ou está consumindo em outro lugar, venha consumir com você. Então, esses modelos preditivos funcionam de forma bastante mais assertiva quando a gente tem uma base de dados robusta e um histórico bastante presente. E quando a gente vai para o mundo online, né, porque a gente pensa, putz, como é que eu faço isso no mundo online? Aí os modelos com inteligência artificiais, aí mais focado na inteligência generativa, através da navegação e do foco daquela visita, dependendo dos departamentos, né, das áreas onde eles estão sendo trabalhados, eu consigo aí sim trazer uma oferta, um carrossel abaixo ou outras sugestões de produto em função do interesse daquela visita online. Muitas vezes, né, porque aí os modelos antigos e mais ultrapassados, né, do remarketing, etc., você entra para olhar, sei lá, um determinado tema num site.
Aí aquilo lá começa a vir toda hora, e você fala, mas eu já olhei isso, eu não quero mais saber disso. Né? Eu estou com outra interesse. O mundo online acaba sendo diferente do mundo físico nesse sentido. Né? Então, eu acho que a tecnologia vai funcionar preditiva exatamente mais até no ambiente físico, e para a gente olhar a cesta de compra como um todo, parte dele também vai valer para o online, mas a generativa no online, para aquele momento específico, vai ser cada vez mais prevalente. Você falou de diferentes abordagens de tecnologia e, por exemplo, você falou de e-commerce, você falou de inteligência artificial, você falou de CRM na loja física, você falou de inteligência de mercado, geográfica. Tem um desafio ali, né? Porque o desafio anteriormente era o tal do Omnichannel, né? Que ainda é um desafio para muitos varejistas, né? Ou seja, o cliente é um só e ele entende que o negócio é um só também. E quando você fala de todas essas inteligências, elas não conseguem ter o mesmo efeito, elas estão totalmente separadas, né? Obviamente, uma tem que conversar com a outra e ela tem que... O que a pessoa faz online pode mudar o que eu vou oferecer para ela numa loja física, por exemplo, e assim por diante. E o entendimento do entorno vai mudar o que eu vou trabalhar naquela loja. Então, tudo isso é muito importante estar conectado. E qual que é o desafio disso? Essas coisas conseguem se integrar, essas coisas conseguem conversar entre si? Como é que está isso hoje? Tudo começa no grau de maturidade digital e de negócio do dono da farmácia. Quanto mais ele entender a relação, a correlação entre essa inteligência geográfica, inteligência de mercado, como isso impacta o entorno da loja dele e os modelos que ele pode desenhar a partir daí de relacionamento com o cliente, ou seja, o CRM, mais ele vai passar a investir e entender que isso são ferramentas fundamentais para o sucesso da farmácia. Tecnicamente, existem desafios, sem sombra de dúvidas, porque a gente tem vários sistemas de PDV, de ERP distintos, como é que a gente conecta a plataforma de inteligência nos ambientes de ERPs e PDVs e as plataformas de CRM, mas eu acho que esses são obstáculos técnicos, tecnológicos, que são trabalhados entre as equipes e às vezes duram um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, mas se resolve essa questão. O principal ponto para mim está na mentalidade do dono da farmácia, obviamente da rede, enfim, dos líderes do negócio, de entender quanto que isso vai trazer de benefício para a sua loja, para a relevância do negócio e para a perpetuidade, né, da farmácia dentro do ambiente competitivo. Né? Isso significa, para mim, perpetuidade do negócio dentro daquela localidade em que ele está. Eu acho que aí você pegou no ponto talvez fundamental de todo o negócio que a gente está conversando aqui desde o começo. Porque tecnologias são sempre meios das coisas, né? Inclusive a maneira como a gente trabalha a tecnologia hoje é diferente do que a gente trabalhou ontem e vai ser diferente do que a gente vai trabalhar amanhã. Antigamente ninguém tinha celular, né, smartphone no bolso. Hoje a gente vê a importância desses dispositivos, mas daqui a pouco a gente vai estar falando de óculos, né, e outros dispositivos. Daqui a pouco não vai ser mais um aplicativo, vai ser uma outra forma de se relacionar com o cliente. Então essas tecnologias elas vão mudando com o tempo. Mas isso que você falou, eu acho que é o principal. Tem coisas que não mudam, né? E a cabeça desse varejista em entender isso, de colocar o cliente dele no centro e de conseguir o máximo de informação que ele tem sobre esse cliente e que isso vai melhorar a capacidade dele de venda, essa é a chave de tudo, né? Que é a questão de você pegar o conhecimento e fazer esse conhecimento ser transformado num retorno para o teu negócio. Eu queria, para a gente poder fechar, eu acho que esse é um ponto importante, um recado seu exatamente sobre esse ponto para esses donos de negócio, que talvez tenham lojas próprias ou estão dentro de alguma rede. Qual que é a tua visão sobre isso? A gente precisa sair da tirania do ou e abraçar a beleza e a inclusão do e. O básico bem feito, como você disse, vai ser sempre importante. Aquilo que não vai sair de moda nunca. Mas isso é a sua licença para operar. Se você quer uma licença para vencer, você precisa conhecer o seu cliente, você precisa entender o entorno da sua loja
e você precisa ser relevante para aquele cliente. Então, eu acho ótimo a gente continuar ou buscar o básico bem feito. Mas não adianta achar que só o básico bem feito, não é só, obviamente, vai fazer com que você ganhe o jogo. E você precisa continuar perseguindo, porque isso daqui é um jogo contínuo. Você troca funcionário, né? Você precisa treinar novos funcionários dentro da loja, etc. Então, isso vai ser algo recorrente e eterno dentro de qualquer negócio. Agora, abraçar a tecnologia, abraçar o entendimento dessa inteligência geográfica do entorno da loja e cada vez mais a inteligência de quem é o seu cliente, o que ele espera de você e como é que você atende ele melhor, é aqui que você vai ganhar o jogo, é aqui que você vai, de fato, perpetuar o seu negócio. Então, quando a gente fala de que o ano passado a gente teve, vou dar um número aproximado, né? 24 mil novas lojas ou novas farmácias aparecendo no mercado, mas ao mesmo tempo 22 mil sumiram, então você teve um ganho positivo. Por que isso? Né? Quando a gente investe em inteligência geográfica, inteligência para expansão, essa assertividade tem que estar acima dos 90%. Certo? Obviamente, isso não tira a importância, muitas vezes, de você estar numa associação, de você buscar ferramentas e buscar metodologia, buscar apoio para compras melhores, etc., que tem sido o papel hoje do associativismo, né, no mercado do farma. Mas, gente, preciso fechar 22 mil farmácias no ano, né? A gente pode ser muito mais assertivo entendendo onde está o nosso cliente, para quem nós queremos vender e como nós vamos fazer essa venda. Perfeito. Viana, para a gente fechar, alguma dica final para quem está nos assistindo, para esse varejista, essa pessoa que está à frente da farmácia ali na sua estratégia? Hoje, no dia de hoje, o que mais está na tua cabeça? Assim, qual seria a principal dica para essas pessoas? A gente não pode parar nunca, né, de estudar, de abraçar o novo e de entender como esse novo pode se incorporar no nosso negócio. Eu vejo muito a transição de gerações, né, às vezes é a primeira, às vezes até a segunda geração, né, que tem um histórico, tem uma vivência maravilhosa de negócio, e a gente tem uma nova geração aí que está com a cabeça extremamente conectada, aberta à tecnologia. Volto a dizer, o casamento dessas duas coisas é fundamental. Então, para os varejistas que estão aí fazendo a sucessão ou estão, né, no meio da sua vida, ou dar o espaço para essa geração que está vindo fechar esse gap de tecnologia dentro da farmácia, ou eles se aprimorarem, aprenderem para realmente casar essas duas coisas, que você vai ganhar esse jogo. Perfeito. Bom, Viana, queria agradecer esse papo que a gente teve, esse tempo, todas essas informações que você trouxe. Tenho certeza que vão ajudar muito a todos que estavam nos escutando. Eu que agradeço o tempo, Donoso, agradeço a sua atenção, o seu tempo aí, e estou aqui à disposição, obviamente, para atendê-los e falar um pouco mais sobre a Rock, sobre esses temas, que é algo que eu sou fascinado. Muito bom. E eu convido você que nos assistiu, que se interessa sobre ciência do consumo, sobre essa inteligência de mercado, CRM, inteligência artificial, todos esses assuntos que foram tratados aqui. A Rock Cantec é uma empresa especializada nesses assuntos e a gente tem uma série de reportes, análises, pesquisas que estão abertas para poder fazer download em nossas redes sociais e no nosso site. Fica aqui o convite, os links estão aqui abaixo para você poder seguir. Muito obrigado.